chegado o teu reino, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio e nas nossas casas, Pai querido. Oh, Pai, sopra agora dos quatro cantos o teu Espírito. Invade este ambiente, invade as nossas casas, invade os nossos corações, Senhor. Envia agora os teus anjos, ó Pai. Oh, Deus, coloque um ambiente propício para a manifestação da tua glória, da tua graça e do teu poder. Porque a tua palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Pai, eu me despojo de mim mesma. Cada um que está aqui, Senhor, se despoja de si, Senhor, para receber o dom que vem de ti, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a instrução, a palavra, Senhor, o consolo, Pai. Vem, Espírito Santo, fale conosco, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Cantava sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, que bênção de louvor. Nossa, eu amo quando vocês estão aqui. Não que eu não goste dos outros, mas é que vocês são meus filhos. Mas o louvor que sobe na presença do Senhor, a palavra diz que o perfeito louvor, ele toca o coração de Deus e ele mexe com o céu, ele mexe com o nosso coração, ele mexe com a nossa estrutura. Vamos continuar adorando ao Senhor mais um pouquinho e logo eu vou liberar uma palavra de libertação financeira. Quero que você repita comigo: hoje eu terei liberdade financeira em Cristo, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais.
tem as palavras de vida eterna. Eu vou para onde o Pai está, e Ele está preparando um lugar para mim e para você. Você pode adorar o Senhor conosco. Você pode levantar as suas mãos. Você pode adorar o Senhor, fechar os seus olhos, invocar a sua presença. Hoje é um dia de liberdade, e a liberdade precisa da manifestação do poder de Deus. É você quem vai fazer isso. Eu só sou um instrumento da palavra, mas é o teu coração aberto, a sua mente aberta. Meu amado é o mais belo em milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Você que está nos assistindo agora, eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas eu quero que você comece a entrar no Espírito, comece a se aprofundar mais. Eu não sei na onde você está, não sei se você está na sua sala, não sei se você está no seu quarto, no seu secreto. Eu não sei se você está no trabalho nos ouvindo ou voltando para casa. Eu não sei se você está na cozinha fazendo comida. Mas eu peço para você que comece a entrar no espírito de uma adoração. Aleluia. Espírito de adoração profunda. Aquela que os querubins ficam cantando para Deus todo dia. Aquela que os querubins não se cansam. Comece a entrar agora no espírito, no mesmo espírito. O mesmo espírito que Deus derramou no dia do Pentecoste, Ele está derramando. Aleluia. No mesmo espírito que Deus livrou o seu povo, Ele está nos livrando. A gente pode estar passando por pior coisa que seja, mas Deus nunca deixou a gente. Deus sempre cuidou do seu povo quando esteve no Egito, e Ele nunca deixou. Ele sempre cuidou do seu povo e nunca o abandonou. E não é agora que Ele vai abandonar a gente. Quando Ele está no silêncio, é porque Ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na vida de quem for. Comece a buscar Ele aí onde você está, junta com a sua família. Onde estiver dois ou mais reunidos, a presença do Senhor está. Onde estiver dois ou mais reunidos, a presença do Senhor está. Comece agora a estender as suas mãos, na onde que seja, em qualquer lugar que você esteja nos assistindo. Larga tudo, porque Deus largou tudo. Deus deu teu Filho para nos livrar, para hoje termos vida eterna. E hoje nós somos gratos por isso. Hoje nós podemos falar face a face com Deus, porque se não fosse por Jesus ter vindo, a gente não poderia ter feito isso. A gente não poderia estar tendo esse momento que nós estamos tendo hoje. Comece a entrar no espírito de adoração. Chega lá, Pai, manda seus anjos, temos mais. Oh Pai, nos busca no secreto. Se for preciso, nos acorde, Senhor, de madrugada. Se for preciso, manifeste essa batalha, fortalecer de novo. Essa batalha que está definindo de novo a nossa vitória. Satanás tem tentado. Só que ele nunca conseguiu, porque o Senhor nunca deixou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo precioso.
Já estou podendo deixar o meu lugar. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E, como eu falei, é um privilégio ter os meus filhos aqui comigo. E nós vamos para a palavra de Deus. Uma palavra tremenda que eu vou compartilhar com você. Eu já venho anunciando ela há umas 2 semanas. Venho me preparando para ela. E eu espero que você também se prepare. Porque o que Deus vai fazer hoje aqui e na sua casa, nas nossas vidas, vai ser extraordinário em comum. Amém? Vamos lá, queridos. Facebook e a conta da igreja. Por quê? Como eu vou falar sobre finanças, vou falar sobre oferta, vou falar sobre dízimo, você vai ter a oportunidade de, enquanto está recebendo a ministração, a hora que Deus tocar no seu coração, você faça a sua oferta e você faça o seu dízimo. Amém? E vai aparecer para você na rede social os bancos que nós temos, o Banco do Bradesco, o Banco do Itaú. E faça como eu. Hoje, antes de vir para cá, liguei para o meu esposo, perguntei para ele se estava tudo bem. Ele disse que estava. Falei que eu estava sentindo saudade dele aqui. E nós tivemos um bate-papo e eu perguntei, e ele me perguntou como estava a nossa situação financeira. Eu perguntei para ele se estávamos em dia com os dízimos, com as ofertas. E ele me perguntou se eu estava em dia. E eu falei, amor, semana passada Deus me deu um trabalho. E meu primeiro trabalho depois de muitos meses. Para quem não sabe, no meu período secular, eu sou cabeleireira e maquiadora, então eu faço atendimentos a domicílios. Antes da pandemia eu trabalhava num salão, agora eu estou fazendo atendimento a domicílio. E aí, nesse período todo, eu fiquei sem trabalhar no secular, mas estou trabalhando na igreja. E por que eu estou te contando isso? Porque eu fiz algumas ofertas ao Senhor. Eu fiz ofertas de alimento, eu recebi alimento, eu fiz ofertas em dinheiro e fiz ofertas de roupa, que eu ganhei um armário novo, eu tô de roupa nova. Toda semana eu tô com uma roupa nova, gente. Eu não vou às compras, o Senhor é quem vai às compras por mim. Isso é um privilégio de que tem liberdade financeira. Qual mulher gostaria que Deus fizesse a compra para ela? Quero te dizer que você vai ficar muito mais bela, muito mais bonita e muito mais contente. São situações que nós nunca imaginamos que a gente possa passar. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Eu posso te dizer hoje que eu estou me vestindo como lírio do campo. Porque quem me veste, quem me sustenta, quem me alimenta, quem cuida de mim, quem me cura, quem me transforma, é o meu Salvador. Então eu quero hoje compartilhar com você palavras de vida eterna, como nós cantamos aqui. Palavras que vão transformar a sua vida. Num tempo como este, de pandemia, de crise financeira, de desemprego, de muitas empresas em falência, falar de liberdade financeira. Você está querendo receber ofertas e dízimos? Não, querido, eu quero te ensinar como sobreviver às adversidades e vencê-las através da palavra de Deus. Se você aprender sobre como lidar com as finanças no tempo de crise, você não vai estar em crise, você vai estar em Cristo. E esta é a alegria que Ele reservou para nós, uma vida em abundância. Então eu quero que você repete comigo: vida em abundância no meio do caos, vida em abundância no meio de uma pandemia, vida em abundância no meio de uma enfermidade, vida em abundância em meio a um desemprego, a uma falência. É possível você ser feliz diante de tanta dor, de tantas perdas. É possível você prosperar no meio do luto. É possível você prosperar no deserto. É possível você prosperar no momento em que você é transportado de uma situação onde havia uma certa liberdade e hoje você é conduzido a uma situação de
escravidão, ou de uma ditadura, ou de situações o qual você nunca vivenciou? Então hoje eu vim trazer uma palavra de liberdade. Fale comigo, liberdade. A liberdade que Cristo dá, ela é perfeita, ela é agradável. Então eu vim trazer essa palavra de consolo. É uma temática muito propícia, porque nós já aprendemos sobre oração, nós já aprendemos sobre o jejum, nós já aprendemos sobre os frutos, as obras da carne, o fruto do Espírito. E se você hoje está pela primeira vez no YouTube ou no Facebook, e quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, a Regiane, a Isabel, Congala, Adriana, são tantos que estão participando hoje. Eu agradeço a sua presença e gostaria que você compartilhasse essa live na sua página, porque muitas pessoas vão ser beneficiadas e abençoadas com essa palavra sobre liberdade financeira. A palavra liberdade financeira eu escolhi porque o tema chama libertação financeira, mas a palavra libertação financeira, ela tem algo muito pesado, tem algo assim, muitas pessoas têm medo quando se fala sobre de libertação. Mas qual é a diferença entre liberdade e libertação? Nenhuma. Ou freedom, você pode dizer freedom. Então hoje nós vamos compartilhar com você um pouquinho dessa temática. E eu quero te desafiar a ter essa vida que Cristo declarou que teríamos em qualquer circunstância. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então é muito importante hoje, se você puder anotar, esse vídeo vai ficar gravado como os outros vídeos. Você que não assistiu às nossas outras lives, os nossos estudos estão gravados nos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode procurar lá a Escola de Profeta e você vai se preparar. Nós já viemos preparando este povo, o povo de Deus, para este dia. E enquanto eu estava aqui, o Senhor falava comigo: foi para este dia que eu te preparei, assim como para Esther. Foi para este dia, com 44 anos, que eu te preparei para ensinar o meu povo a sobreviver e a vencer as adversidades da vida. Então, a primeira aula para isso que nós vamos ter, da liberdade que eu conquistei, minha família conquistou, e a gente tem que manter essa liberdade, é a financeira. E no próximo mês nós vamos estar falando de outros temas, mas neste mês de junho eu quero te pedir que você se dedique a aprender conosco a essa temática bíblica à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos lá então, queridos. No nosso primeiro slide, ele vai falar sobre liberdade financeira do nosso seminário Face a Face com Deus. Esse seminário nasceu no coração do Senhor. Essa palavra face a face, ela é bíblica. E é possível sermos libertos de alguma coisa quando estamos diante dele. Só é possível as trevas sair de nós quando estamos diante da luz do Senhor. Então, estar face a face com Deus é a melhor oportunidade que alguém pode vivenciar, né? Uma das histórias que mais me marca sobre estar face a face com Deus é quando Jacó luta com o anjo. E ali Deus, o anjo pergunta para ele qual é o seu nome, e ele fala: Jacó, eu sou um usurpador, eu sou um ladrão, eu sou um enganador, eu sou um mentiroso. E ali diz a Bíblia que eles tiveram uma briga, e Jacó saiu até mancando dessa briga, mas ele foi liberto. E a libertação dele foi tão linda e tão genuína que quando você continua lendo as Escrituras, você vai ver como ele começa a ofertar para trazer de volta aquilo que ele havia perdido, que era a comunhão com o seu irmão, era a comunhão com a família. Então, o medo dele era maior diante dos homens do que diante de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, tema antes aquele que tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Não tenha medo de homens, não tenha medo das circunstâncias. A terra e o céu vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Então vamos lá. Libertação financeira ou liberdade econômica, ou libertação ou liberdade financeira, vem de cura e libertação. Olha só, eu achei uma fotinha de uma nota de R$100. Quem que não gosta de pegar uma notinha de R$100,
um azulzinho, uma verdinha dessa e colocar na carteira, né? Mas ela tá toda amarrada, ela tem correntes. E como é que a gente faz para tirar essas correntes que estão nos aprisionando ou estão nos impedindo de ter essa vida em abundância? Então, esse seminário de 4 semanas, ele vai trazer para você ferramentas espirituais que vão te dar discernimentos corretos, bíblicos, para que você não se perca em meio a toda essa modificação dentro desse cenário. Hoje de manhã eu estava orando a Deus e eu falei, Senhor, como eu, uma mulher, posso falar para as pessoas sobre finanças? Como eu, uma pastora, cabeleireira, maquiadora, não sou formada em economia, não comecei, fiz um curso de administração, mas parei no meio do caminho, infelizmente. Mas eu falava para o Senhor, comecei a questionar e eu lembro que o inimigo ele começou a lançar coisas na minha mente, dizendo que eu não estava capacitada para ensinar. Então o Senhor me fez lembrar do momento em que Ele me disse que eu estava pronta. Isso aconteceu há 12 anos atrás, quando o meu filho Davi tinha por volta de 6 meses. Eu acordei numa madrugada e eu olhei para o lado achando que era para amamentá-lo. Ele estava dormindo, o pastor Marcelo dormindo, os meus outros filhos dormindo. Samuel tinha por volta de 4, 5 anos, o Natan também, a diferença deles é 1 ano e 2 meses. E ali o Espírito do Senhor me disse assim: vou te levantar neste tempo para ensinar o meu povo a sobreviver às adversidades e vencê-las. E eu falei, Senhor, como eu, uma mulher com 3 filhos, desempregada, sem faculdade, sem conhecimento, eu não era pastora, eu era e ainda sou uma mulher comum. Então Deus me disse, através das suas experiências, você vai contar, você vai compartilhar como foi que você venceu. E através da palavra, você vai juntar a minha palavra com o seu testemunho. E as pessoas vão compreender o que eu quero dizer. Assim como Jesus ensinava o povo, através de parábolas, o seu chamado é compartilhar os seus testemunhos. E a palavra de Deus que vai testificar que a minha palavra não volta vazia, ela é viva e eficaz. E ali ele conclui dizendo assim: eu te prometi 3 filhos homens. E o Davi hoje tem 6 meses. E hoje eu te visito para te curar da tua dor e para te dizer que se completa hoje um ciclo na sua vida. E promessas que já haviam sido amortecidas, já haviam sido abortadas pelas circunstâncias da vida, mas porque eu sou fiel, porque a minha palavra não volta vazia e as minhas promessas eu as cumpro, então eu vim te visitar e declarar que os seus 3 filhos homens, o qual eu prometi, chegaram e estão na sua casa. E para minha alegria, ontem o Davi, meu filho, fez 12 anos, se tornou um adolescente, né? E o meu coração está transbordante, porque eu tenho visto as promessas de Deus sendo cumpridas, e muito mais Ele fez na nossa história. Eu tenho 44 anos de testemunhos para contar para você em diferentes áreas, mas eu quero compartilhar com você também. E outras pessoas virão aqui nessas 4 semanas, especialistas na área de finanças, e eles vão compartilhar experiências e vão falar para nós como nós devemos lidar com as circunstâncias, não só na questão espiritual, mas também na questão econômica, na questão emocional, e como vamos administrar esse tempo, porque se estamos entrando num tempo em que ciclos estão se fechando e outros se abrindo, se estamos vivenciando um cenário apocalíptico, se situações adversas estão acontecendo, como é que o povo de Deus vai lidar com tudo isso? Então o meu desafio hoje aqui com você é compartilhar essas experiências, compartilhar a palavra e te trazer paz, porque a paz excede todo o entendimento. Amém? Então vamos lá. Muitas pessoas pensam que o dinheiro não é algo espiritual. Existe uma estatística muito interessante que comprova esse fato. No Novo Testamento existem 215 versículos que falam sobre fé, 218 que falam sobre salvação, mais 2084 versículos que falam de finanças e dinheiro. Só no Novo Testamento fala-se 10 vezes mais de dinheiro do que do plano da salvação. Das 28 parábolas de Jesus, 16, quase que a metade, né, praticamente, fala sobre dinheiro.
Então, se Jesus usou o termo dinheiro, se Deus colocou na palavra de Deus tantos versículos, tantos textos que falam sobre dinheiro, sobre finanças, sobre administração, é porque isso é importante para Deus. Porque Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Ele tem um reino. A Bíblia diz que Ele é poderoso. E hoje nós vemos um cenário, já há muito tempo, mas hoje muito mais, onde pessoas estão desempregadas, onde pessoas, para quem que é esse tipo de liberdade? Quem está precisando? Eu preciso dessa liberdade constantemente. Meus filhos estão aprendendo a pedagogia que é muito importante sobre as finanças. O Fernando que está aqui, que é pai, que tem filhos, também aprendeu sobre essa pedagogia da finança, mas aprender a pedagogia da finança espiritual do reino de Deus é diferente. Então, para quem que é? Existe um sinalizador, querido. O sinalizador é como um farol que revela para um navio que está no mar, em alto mar, está na escuridão. Então, aquele farol começa a girar e sinalizar para aquele capitão daquele navio. Então ele consegue conduzir o navio em segurança. Então, quando nós temos sinalizadores na nossa vida, esses sinalizadores, eles vêm mostrar tanto o lado ruim quanto o lado bom. Quando um farol, ele começa a piscar e ele começa a alertar o capitão daquele navio, ele está mostrando que existem certos perigos que ele precisa prestar atenção, mas que existe também solução e que ele precisa pegar um caminho que vai trazer vida para ele, porque se ele não for em direção ao que o farol está direcionando, ele certamente vai perecer. E o que Deus está trazendo hoje são palavras que vão sinalizar vida para você, são palavras que vão trazer liberdade financeira. E quando se trata de liberdade financeira, querido, eu quero te dizer que ela afeta todas as áreas. Se estamos enfermos, afeta o financeiro. Se estamos com problema no casamento, afeta o financeiro. Se temos problemas financeiros, afeta o casamento. Aí afeta a nossa saúde, afeta a estrutura familiar. Então, assim, a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Então, o dinheiro é uma temática importante para Deus. E se ela é importante para Deus, ela deve ser importante para você. A Bíblia diz que não devemos amar o dinheiro, porque dele procede a raiz de todos os males. Nós não estamos falando de dinheiro, de obter dinheiro ao ponto de esquecermos de Deus, mas nós estamos falando o que Deus pensa a respeito do dinheiro e como é que nós devemos lidar com o dinheiro para vivermos essa vida em abundância, né? Então, para quem é? São para as pessoas que dizem assim: nada do que eu faço dá certo. Eu abro uma empresa e logo ela vai para a falência. Arrumo um emprego e logo sou mandado embora. Tenho dívidas e não consigo pagar minhas contas. Estou preso dentro de um calabouço, de um buraco. A minha família está aprisionada com traição, com divórcio, prostituição, com jogos. E o que isso tem a ver com finanças? Tudo a ver. Porque o dinheiro vai estar relacionado a todas essas coisas. Ele vai ser contaminado na traição, no divórcio, na prostituição, em jogos. O meu pai foi assim, eu sou assim, meus irmãos são assim. Então existem ciclos de violência, de assassinato, de morte, porque existe um cenário ao nosso redor, ao derredor, um cenário onde nós que somos cristãos vivemos pela fé, confiamos em Deus, mas existe o joio e o trigo, existe o bem e o mal, existe o bom, existe o mal, existe o ladrão. Então, Satanás, ele não entende nada de finanças. O que ele entende é de roubar, matar e destruir. Mas Deus, que é dono do ouro e da prata, ele sabe sim como transformar a sua casa num celeiro, num lugar cheio de bênção. E vale lembrar para você, querido, que não é da forma que você pode imaginar. Não é ser e ter. Grava essa palavra, não é ser e ter, mas é uma ausência de não ser e de não ter. Essa é a verdadeira liberdade econômica que Deus tem para mim e para você. Então vamos continuar aqui. Em João 8 diz assim,
Eu gosto demais desse versículo. E hoje eu parei a tarde toda para poder ver essas aulas. E eu não podia deixar de começar a aula falando desse versículo, porque ele é o que traz a verdadeira liberdade. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A semente de Abraão e de Satanás. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Queridos, preste atenção. Se você é um escravo, você não tem um lugar no reino dos céus. Mas se você é filho, você tem um lugar eterno. E olha o que ele fala: assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, existe uma falsa libertação. Existem pessoas que acham que são prósperas, que essa prosperidade ela vem de Deus, que essa riqueza vem de Deus. Mas quando você vai conversar com ela, você vai ver que ela está cheia de dívida, que ela não enxerga o cenário, ela não se percebe dentro de casa, ela não vê que ela está escrava das dívidas, ela não percebe que ela é escrava da avareza, da arrogância, do orgulho, da ganância. Então existe uma liberdade que só vem de Cristo. E essa liberdade é a liberdade que eu trago para você. É a liberdade que Cristo trouxe para você através da palavra dele e através da cruz do Calvário. E quando ele diz que somos semente de Abraão, você precisa saber se você é filho de Deus, porque por ser filho de Abraão significa que envolve fé. Ele é o pai da fé. E se você é das trevas, significa que você é filho do diabo. E se você é filho do diabo, você é um mentiroso, você é um enganador, você é um usurpador. Você rouba, você mente, você engana. Você não paga as contas, você não paga os impostos, você usurpa o direito do outro. Então preste atenção, a liberdade que Cristo tem para nós, para mim e para você, é uma liberdade genuína e verdadeira, e ela existe, e ela é real, e ela vem numa medida recalcada, sacudida e transbordante, amém? Eu quero compartilhar algo especial com você que veio aqui na minha mente, eu não posso esquecer, porque ela se veio, é porque é o Espírito Santo pedindo para eu falar. No momento em que eu estava vivendo um momento de crise financeira, eu ouvi uma música do Juliano Som, era uma pregação maravilhosa, eu não lembro o tema, mas alguns já devem ter ouvido, e ele estava falando a questão das finanças também, porque o meu problema era financeiro, então eu estava buscando conhecimento nessa área, e ele falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim que muitas vezes nós, se pegarmos uma régua, nós medimos de nós para aqueles que têm mais, então nós sempre achamos que não temos nada. Então ele falou, pega essa régua e estica ela para o outro lado. E aí ele explicando aquele assunto sobre finanças, ele me fez compreender o quanto eu tinha em abundância, o quanto Deus estava me abençoando e eu não enxergava, eu não percebia, e o quanto Deus me amava, o quanto Deus me guardava, o quanto Deus me cercava, porque prosperidade também é isso, não é só ter e ser, mas é viver uma vida de paz, de abundância em todas as áreas. Então quando você põe uma régua e você se coloca no meio dela, você pode sim puxar para o lado da sua esquerda e você vai ver quantas pessoas estão num nível financeiro, porque estamos falando de finanças hoje, então eu quero que você pare para pensar hoje sobre questão financeira. Quantas pessoas estão no nível financeiro abaixo, não que você está se comparando sendo mais do que o outro, mas para você enxergar o quanto você é abençoado, que existem pessoas piores do que você. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas que trabalham com pessoas moradores de rua, pessoas que não têm onde morar, e eu sempre converso com essas pessoas e pergunto como vocês estão lidando com isso. E nesse cenário em que nós estamos vivendo, essas pessoas não têm onde morar, não têm o que comer, as pessoas não estão saindo na rua, então elas não estão tendo alimento. Quando recebe um cobertor para o frio, no outro dia já tem que ganhar outro, porque já sujou, porque já molhou. Então assim, é uma temática problemática. Agora quando você faz uma outra régua e você coloca pessoas que têm muito mais que você, te traz o quê? Frustração, inveja, ciúme. E isso te traz sentimentos horríveis,
Querido, comece a olhar para você, Cristo sendo o centro da sua vida. Deus, Ele estipulou para que existe, que Ele é galardoador. E que o reino de Deus existe, mas colocar Ele no centro da sua vida. E Ele vai te mostrar o quanto e amará o outro. Você dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem é que disse isso, queridos? Foi Jesus. De todas as hierarquias diabólicas que existem, descritas, você pode procurar se você quiser, mas de todas as hierarquias, a única que Jesus fala, que Cristo fala na Bíblia, é sobre Mamon. E olha, ele diz assim: você não pode servir a dois deuses, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir dois deuses não, porque só existe um Deus, o resto é tudo criatura, amém? Você não pode servir aos dois senhores, mas foi ele que diz aqui, porque você vai odiar um, você pode odiar o diabo e amar a Deus. Presta bem atenção, porque foi esse versículo que mudou a minha história. Eu posso odiar o diabo e amar a Deus, mas eu posso estar me dedicando às trevas e desprezando a vontade de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos desagradá-los. Então hoje você precisa escolher qual é o teu Senhor. Se é o Deus do dono do ouro e da prata, ou se é aquele que perdeu tudo e não tem mais nada. E ele é um ladrão que veio roubar, matar e destruir, e o seu fim já está determinado e breve, muito breve, ele já não existirá mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 29, 11, 13. O reino de Deus é eterno e dura para sempre. Você pode repetir isso comigo? O reino de Deus é eterno e dura para sempre. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu, na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e poder. Na tua destra a dignidade, consolo, encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos graças e louvamos o glorioso nome de Yahvé. Ó Senhor, querido, preste atenção. Este versículo, ele resume o que é o reino de Deus. Toda honra, todo poder vem dele para todo sempre. Amém? Nessas 4 semanas eu vou poder compartilhar com você ele de forma corrida, fazer ele de forma íntegra, intensa e profunda, porque é necessário que eu e você sejamos livres, verdadeiramente livres, com a liberdade que Cristo nos deu. Amém? Agora, existem muitas pessoas que confundem teologias. Existem pessoas que têm aversões a quando se fala de dízimo e oferta. Então eu quero te ensinar algo muito importante. Existem diferentes teologias, eu vou falar de 3 delas hoje, para que você entenda o que cada uma diz, para que você não seja mais enganado e que você tenha respostas para dizer ao outro quando alguém disser para você por que é que você dizima, por que é que você oferta, por que é que você faz campanha, por que é que a família da fé, o que a família da fé acredita. Então eu quero compartilhar com você primeiramente sobre a teologia da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade que todo mundo diz que não podemos vivenciá-la? Podemos ou não podemos? Então eu quero compartilhar com você. A teologia da prosperidade, ela também é conhecida como o Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé é o discurso positivo, preste atenção nessa frase, discurso positivo e a doação para ministérios cristãos que irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. A doutrina interpreta a Bíblia como um contrato entre Deus e os homens e enfatiza a importância do empoderamento pessoal, propondo que da vontade de Deus ver o seu povo feliz.
A expiação, a reconciliação com Deus, ela é interpretada de forma a incluir o alívio das doenças, da pobreza, que são vistas como maldições e serem quebradas pela fé. Acredita-se atingir isso através de visualização, da confissão positiva, o que é geralmente professado em termos contratuais e mecânicos. Queridos, isso é um tipo de teologia. Nós não seguimos essa teologia. Ela existe, mas nós não seguimos. É uma linha muito fina, muito tênua. Porque aqui fala de fé, aqui fala de honrar a Deus, aqui fala de doação, aqui fala da palavra. Mas presta atenção, nós não barganhamos com Deus. A teologia da prosperidade é uma barganha. Você dá para receber. Quem faz isso é as trevas. Quando você paga, quando você vai lá e faz uma oferenda, então as entidades espirituais da maldade, elas são obrigadas a ir fazer o serviço que você contratou. Deus não é obrigado a fazer nada por você, Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. Então nós não seguimos a teologia da prosperidade, mas nós acreditamos na liberdade e na prosperidade que vem de Deus, uma prosperidade bíblica. Amém? Vamos lá. Existe uma outra teologia chamada teologia da pobreza. Você já ouviu falar sobre essa teologia? Vamos ver. É uma teologia baseada numa falsa questão dos pobres ou menos afortunados, que se mostra presente ao longo do Evangelho de Jesus, acreditando que, sendo ele mesmo um deles, filho de carpinteiro, prestador de serviço dentro de um império impiedoso como a era do Império Romano, a escolha de Jesus de se colocar ao lado de marginais, de chamar de pecadores simples para acompanhá-los, andar com prostitutas, comer com cobradores de impostos, contar parábolas que ressaltam a simplicidade, um coração sincero dos mais pobres, é algo que deveria acender em todo cristão a preocupação para com a pobreza estrutural na qual se vive no mundo atual. A teologia da pobreza, ela indica uma exploração econômica de pessoas e recursos em nome de Deus. A pobreza é a dimensão espiritual do amor sacrificial que serve mais do que é servido, que no caso específico das riquezas, não atribui vantagem econômica, razão maior do que a responsabilidade com os excluídos. Preste atenção. Resumidamente, a teologia da pobreza, ela veio de outras religiões e vindo de outras religiões, eles acreditam que se você se dispor de tudo que você tem, você será mais abençoado. Eles acreditam que nenhum líder sacerdotal, nenhum cristão pode ser rico. Tudo nós temos que dar. Eu não sou contra doar, eu não sou contra ofertar, muito pelo contrário, eu estou aqui para te ensinar a fazer isso da forma correta. Amém? Então vamos lá. Então nós não seguimos nem a teologia da prosperidade e nem a teologia da pobreza. Então que teologia nós seguimos? A teologia do reino. Amém? Fala comigo. Teologia do reino. Vamos lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino eterno, onde Deus é o rei. Ou seja, existe um rei, e esse reino é diferente de qualquer outro reino. É um reino espiritual. O reino de Deus será estabelecido no final dos tempos aqui na terra. O reino de Deus está próximo, e todos que aceitarem a Jesus como seu Salvador terão um lugar neste reino quando Cristo voltar. Morarão para sempre no céu com Deus, e por isso o reino de Deus também é chamado de reino dos céus. O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada crente. Quem obedece Jesus faz crescer o reino de Deus. Então, resumidamente, eu posso te dizer que a teologia do reino é a teologia da obediência. A teologia do reino diz assim em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é reino de Deus. Buscar Ele em primeiro lugar. A Bíblia diz:
Primeiro é necessário que creia. Eu ensinei isso lá na escola de oração. E ele será galardoador. Então aqui busque primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é a teologia, a pedagogia de finança do reino de Deus. Olha o que diz Marcos 4, 26, 29. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus, Jesus falando, querido, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, o primeiro talo, depois as espigas. Então o grão cheio de espiga, e logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Você pode usar essa parábola falando sobre o plano da salvação, mas você também pode usar essa parábola sobre a questão da semente, porque a Bíblia diz que o dinheiro é semente. A Bíblia diz que o dinheiro é o nosso sangue, é o nosso suor. Então preste atenção, ele está falando que você precisa lançar sobre a terra de dia e de noite, e estando dormindo, você não vai perceber, ou acordado, aquilo que você plantou, aquilo que você fez germinar, seja em roupa, em alimento, em dinheiro, em amizade, em amor, vai brotar, porque aquilo que você planta, você colhe. Isso é teologia do reino. E mais importante, pra gente, tô quase encerrando essa primeira parte, semana que vem a gente continua. Eu quero ler esse versículo que para mim ele é maravilhoso, e quero que você medite nele, que é a continuidade do outro versículo, tá? Na verdade é antes do versículo. 2 Coríntios 8, de 9 a 15. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça? É um favor imerecido, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecido por sua pobreza. Portanto, esse é o meu conselho: convém que façais as vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la de acordo com os bens que possui. Porque se existe disposição, isto é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja um justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito: quem muito havia colhido, não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Zelo na colheita das ofertas. Querido, isso é teologia do reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não dê aquilo que você não tem, dê daquilo que você tem. Mas você pode dar para o outro, e o outro que não tem, quando tiver, vai dar para você. É a teologia de compartilhar, de cuidar, de amar o próximo. Isso é teologia financeira, de dar e receber. E ele fala assim: no zelo da coleta das ofertas. Ele tem uma palavra que ele fala sobre privação, que ele vai suprir as vossas privações. E uma palavra muito importante que eu chamo a teologia do reino, chama a palavra teologia do equilíbrio. Nem prosperidade, nem pobreza, mas equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? E para a gente finalizar, 2 Coríntios 8, 1, 7, que para mim resume hoje o tema sobre liberdade financeira, que está no mesmo texto, um pouquinho antes desse que a gente acabou de ler. Preste atenção, porque aqui tem uma receita para os tempos difíceis. Medite de dia e de noite, medite nesse texto durante essa semana, e você vai ver o que Deus está te ensinando para você sobreviver e vencer as adversidades da vida. Vamos ler juntos? Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia.
no meio de mais severa tribulação, como essa que estamos vivendo, ou pode piorar, a grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Quando você oferta, você está dando graças a Deus e agraciando o reino dos céus. Todavia, assim como tende transbordado em tudo, em fé, a teologia do reino vem fé, em palavra, conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede igualmente, transbordeis neste privilégio de contribuir. Não vos digo isso como a quem te dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Que texto enriquecedor. Eu quero finalizar esse momento nosso. E eu quero que você grave essas palavras que está em 2 Coríntios 8, 7. Transbordando em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em dedicação, em amor, em privilégios e contribuições. Isso é a teologia do reino de Deus. Amém, queridos? Semana que vem nós vamos dar continuidade nesse tema. E hoje eu fiz uma plataforma. É a parte mais cansativa, mas é a parte que te dá uma base sobre o que é liberdade financeira. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar de outras temáticas da área financeira, outros versículos, à luz da palavra. Mas eu quero te dizer que aqui você já tem muitas ferramentas, né? No meio de uma grande e severa tribulação, havia grande alegria e extrema pobreza. Eu não sei o que você está vivendo nos dias de hoje. Eu não sei se você tem uma reserva financeira. Eu não sei se você perdeu seu emprego, ou se você faliu, se você fechou seu negócio. Eu só sei de uma coisa, que a Bíblia diz que assim como vai a tua alma, tudo te vai bem. Amém? Vamos orar, queridos. Eu não sei se você tem algum pedido de oração, mas eu quero orar antes da gente encerrar, porque essa temática ela é muito importante e você precisa estar comigo conectado nessas quatro quintas-feiras. Nós vamos orar e já vamos encerrar, porque nosso tempo já estourou, mas eu creio que essa oração ela é fundamental para selarmos um novo tempo na sua vida. E não posso me esquecer que amanhã tem uma novidade para você. Tem Meet em Casa com a pastora Beta. E é uma live nova. E a convidada especial é a Dev Tyros. E às 18 horas a pastora Beta estará conectada, trazendo experiências sobre o Ministério de Mulheres. Tenho certeza que será sobrenatural. E desde já nós já abençoamos este novo tempo para a pastora Beta e o Ministério de Mulheres da Família da Fé. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, nós entregamos e encerramos essa palavra. E que ela ecoa como voz de trovão, Senhor. Que ela venha destruir fortalezas, destruir mentiras, enganos. Mas que ela venha trazer luz nas trevas. Arrebentar as correntes, quebrar os grilhões e trazer paz para a nossa casa. Abençoa os teus filhos nesse tempo de crise, de tribulação severa, de pandemia, de pobreza, de falta de alimento. Mas a tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. E que o Senhor tem
riquezas insondáveis e que nós devemos contribuir, e ao contribuir, o Senhor abrirá as janelas dos céus. Pai, nos abençoe, faz transbordar os nossos celeiros e que tenhamos testemunhos para dar ainda essa semana, nesses dias, em nome de Jesus, Senhor. E eu te agradeço desde já aqueles que contribuíram, aqueles que ofertaram, aqueles que dizimaram, Senhor. Faz prosperar agora, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, com bênçãos sem medidas, terás para ti e terás para emprestar, e o fruto que apodreceu será sarado, a sua terra será sarada, e eu repreenderei Mamon. Pai, em nome de Jesus, o Senhor mesmo repreenda Mamon nas nossas vidas e faça transbordar a prosperidade que vem do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.